Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre jejum intermitente depois dos 35 anos. Existem algumas coisas que você pode fazer de forma diferente para ter melhores resultados sem sofrer tanto. Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. E tenho muitos vídeos que eu já gravei falando sobre o jejum. Então aqui embaixo na descrição vou colocar essa playlist, tá? Para reunir todos eles para te ajudar mais ainda. Se você conhece alguém que tá querendo fazer jejum ou tá fazendo jejum, tá tendo muito resultado, passou do 35, compartilha esse vídeo. Vamos juntos você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Falei isso porque eu vejo as pessoas reclamando muito sobre isso. As pessoas acima de 35 anos se comparam com os amigos, com os filhos, enfim, né? Se for muito mais de 35 para se comparar com o filho fazendo jejum, tem que ter mais lá pra cima. E falam, poxa, eu não tenho o mesmo resultado com relação ao meu amigo, meu filho, meu primo, tá fazendo jejum, tem 20 e pouquinhos anos e perde muito mais peso que eu, tá com uma qualidade de vida muito melhor. Eu faço jejum e não consegui nem emagrecer ainda. O que tá acontecendo? Eu vou te falar de algumas questões hormonais e de vida mesmo que podem estar te atrapalhando. Muitas pessoas me perguntam qual a frequência que elas devem fazer de jejum, quantas horas elas têm que fazer de jejum. O protocolo mais comum que a maioria das pessoas faz de jejum, quando fala de jejum intermitente, é ficar de 16 por 8, ou seja, 16 horas com a janela fechada em jejum e 8 horas se alimentando. Só que para muitas pessoas que já passaram dos 35 anos, fazer isso não dá o mesmo resultado. Porque às vezes a pessoa tem um ritmo de vida mais diferente, né? Já tá com filho, casado, tem um trabalho muito extenuante, então às vezes ficar 16 horas sem comer por questões sociais ou pessoais mesmo, não dá. Inclusive algumas pessoas por questões de saúde mesmo, se sentem meio mal. Então falam, poxa, Patrícia, ficar todos os dias 16 horas sem comer não dá certo pra mim. Então, o que a gente vê na prática é que para essas pessoas pode ser uma boa opção fazer 20, 21 ou até mesmo 24 horas de jejum 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, para ter os mesmos resultados com relação ao emagrecimento, com relação, inclusive, até mais resultados com relação a você conseguir eliminar células que são nocivas ao seu organismo, porque quando a gente está em jejum, o nosso organismo começa a ter o que a gente chama de processo de autofagia, né, onde ele consome células defeituosas, sendo que quando você tá com mais idade, obviamente, né, você vai ter mais células defeituosas do que pessoas mais jovens. Então, principalmente para quem tem mais idade, quanto mais tempo você consegue fazer de jejum, mais benefícios você tem com essa questão de autofagia, de células defeituosas. E isso está muito relacionado também à longevidade e a melhora com relação ao aparecimento de doenças crônico-degenerativas. Então, se você conseguir fazer esse jejum mais prolongado, com mais de 20 horas, no máximo 24, 2 a 3 vezes por semana, você vai ter mais resultados. Só para te explicar o que é fazer jejum por 24 horas, vou te dar o exemplo de 24 horas, né? E por que eu falo que é para fazer 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Por exemplo, vamos supor que segunda-feira você tomou o seu café da manhã às 8 horas da manhã e foi trabalhar. Você só vai se alimentar de novo às 8 horas da manhã do dia seguinte. Mas aí, nesse dia, você se alimenta normal, de acordo com o período que você está acostumado, de 3 em 3, 4 em 4 horas. Faz as refeições normais. Aí, por exemplo, você fez o jejum na segunda, terça você não faz, quarta você não faz, na quinta, de repente, você faz de novo. E aí, toma o café da manhã e só vai tomar o café da manhã no outro dia. Sexta você não faz, sábado você não faz, domingo você faz de novo. Eu tô dando alguns exemplos. Você pode fazer um dia, não fazer 2. Faz mais um dia, não faz 2. Para você conseguir ter essa questão de manter, né, uma forma mais possível de você praticar o jejum. A gente sabe que fazer jejum de 24 horas todos os dias é para quem tem muito acompanhamento nutricional, porque precisa ser a refeição super equilibrada, balanceada, com todas as vitaminas, minerais, antioxidantes, fibras, tudo que você precisa e, né, é muito complicado. Você realmente precisa de acompanhamento nutricional. Então, esse é um detalhe muito importante para te passar. Outra opção, como eu te falei, é você fazer o jejum de 20 horas. Aí, vou te dar um exemplo, né? Você pode acordar, tomar café às 8 da manhã, almoçar às 11h30, meio-dia, para de comer meio-dia, né? Então, almoça às 11h30, assim. E aí você vai de meio-dia até 8 horas da manhã do outro dia sem comer nada, aí passa 2 dias fazendo alimentação normal
E, de novo, esse mesmo esquema. Muitas pessoas falam, Patrícia, você tá querendo dizer então que o de 16/8 não funciona para quem tem mais de 35? Funciona. A grande questão é que você fazer o jejum com mais de 35 todos os dias de 16/8 acaba sendo um pouco mais difícil por questões de família, por questões de trabalho. Você tem um jantar de trabalho, não tem como você dizer não, né? Acaba mais tarde. Então, isso tudo leva em consideração. Ao passo que se você tem 2 ou 3 dias da semana que você só precisa se dedicar muito naqueles 2 ou 3 dias, pode dar mais resultados. E sem falar que essa questão, né, de você conseguir ter mais autofagia, quanto mais horas de jejum, você vai ter mais autofagia. Então, se você está querendo buscar esses benefícios para a saúde e bem-estar, com certeza vale a pena se esforçar um pouquinho mais nesses dias. Vamos falar agora do que você pode comer com a janela fechada, porque muitas pessoas me perguntam. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando o que quebra o jejum. Se você quer saber mais detalhes, você pode assistir, inclusive falando de adoçante, açúcar, enfim. Mas eu já te adianto que o que você vai poder consumir nessa janela fechada é água, muita água, o máximo de água que você puder, porque a água também vai te ajudar a melhorar um pouco a questão da sensação de fome, da barriga roncando. Muitas pessoas optam por botar um pouquinho de sal do Himalaia na água, porque algumas pessoas têm uma diminuição dos níveis de sódio, porque vão ficar muitas horas sem comer. Aí você fala, poxa, Patrícia, mas eu não tomo água com sódio, com sal ao longo do dia. Não, porque você come alguns alimentos que naturalmente já têm sódio. Mesmo que você não salgue os alimentos, eles naturalmente já têm sódio na sua composição. Então você consegue ter essa homeostase da sua quantidade de sódio que você precisa. Então, mas pode ser muito pouco, tipo, para 1,5 litro, um jarro de água, você pode botar meia colher de café, daquela menorzinha, de sal rosa do Himalaia, para você ter mais sódio e outros minerais interessantes para você se recuperar. Outra bebida que está liberada é o café preto e os chás, de uma maneira geral. Sempre lembrando que não são com adoçante, não são com açúcar, com mel, com xarope, com nada. Você fez lá infusão e bebeu sem nada. Vamos falar um pouco sobre essa questão do café, porque muitas pessoas ficam achando que vão poder substituir água por café, né? As pessoas têm essa mania de tô com fome, vou tomar um cafezinho. E você tomar café em excesso, você vai fazer com que você tenha uma superexcitação do seu sistema nervoso central e pode, inclusive, aumentar a sua secreção de glicose do seu próprio organismo, a produção de glicose dentro do seu organismo, que pode fazer com que você saia um pouco do jejum. Sem contar que você vai ficar com taquicardia, dor de cabeça. Então, tenta limitar a 1 a 2 cafés por dia, preferencialmente de manhã cedo, né, para você ter mais energia. Então, enfim, não sobrecarrega o café. E os chás que você for consumir, por outro lado, tenta optar por chás mais claros, camomila, chá de erva doce, chá, enfim, de capim-limão, tília, chás que vão te acalmar, né, dar aquele gostinho bom, mas sem te deixar super excitado, estimulando demais o sistema nervoso central também. Muitas pessoas com mais de 35 também ficam preocupadas do que consumir quando a janela está aberta, porque, na verdade, o estilo de vida é diferente, enfim, a realidade é diferente, né, do dia a dia mesmo. É um dia a dia mais corrido, mais puxado. E a maior tendência é que as pessoas com mais de 35 comam mais alimentos industrializados. E muitas pessoas petiscam muito. Ao invés de sentar e fazer uma grande refeição, acaba, né, não tem tempo, tem uma reunião. Não vou fazer comida só pra mim, tô sozinha em casa. Né, e come em pé ali rapidinho. Então é muito petisco, muito fast food, muita comida industrializada. E quando você é mais jovem, mesmo se alimentando mal e durante o jejum, você consegue levar aquilo, né? Porque você tem mais energia, mais disposição, menos preocupação também. Então, depois dos 35, acaba que pesa mais mesmo. E pode ser que no dia de jejum você não consiga ficar, porque você se sente com menos energia, porque a qualidade nutricional da sua janela aberta para comer foi baixa. Então, tenta priorizar os bons alimentos. Quais são os bons alimentos de serem consumidos para quem tem mais de 35 e está querendo fazer o jejum? Quando a janela estiver aberta, foca nas proteínas boas. Na primeira refeição, pós-jejum, quando a janela abrir, consome uma grande quantidade de proteína saudável. Pode ser peixe, pode ser carne, pode ser frango, pode ser ovo, desde que seja proteína de alto valor biológico. Não vale salsicha, não vale nugget, não vale, sabe, nada industrializado. A não ser que você faça a minha linguiça caseira, que é feita com frango de verdade.
Mas, brincadeiras à parte, né, tem que ser um alimento que você saiba a procedência e a qualidade dele. E aí foca bastante nos legumes, nas verduras, eles vão te dar muitas vitaminas, minerais, antioxidantes que você vai precisar, porque você ficou muito tempo em jejum, em privação. Você precisa, então, de carboidratos, você pode consumir lentilha, grão de bico, ervilha, tremoços, todos os feijões, tem menos índice glicêmico, então a absorção deles é mais lenta, é mais saudável para você. Foca nas frutas, nos legumes, nas verduras, aquilo que a gente já sabe, né? Vai mais no mercado e, na verdade, vai mais na vendinha, no hortifruti e menos no mercado. Abrir menos e descascar mais é mais interessante pra gente. E ainda falando em pessoas com mais de 35, não tem como a gente não falar dos probióticos, que são muito importantes para o bom funcionamento do intestino, para melhorar a permeabilidade intestinal, para melhorar a quantidade de neurotransmissores que a gente produz, para melhorar a evacuação mesmo. Então, kefir é uma ótima opção, eu tenho um vídeo aqui no canal. Os alimentos fermentados, até o repolho fermentado é mesmo uma boa opção. Os leites fermentados, de uma maneira geral, são boas opções para você acrescentar como probióticos para o seu dia a dia. Outra dica que eu te dou é planeje o seu dia a dia para você organizar as suas refeições. Não importa qual é o protocolo que você vai escolher. Patrícia, eu vou fazer o de 20, vou fazer o de 24. Não, eu quero fazer o de 16. Dependendo, você vai ter só uma refeição por dia, 2, 3, 4 no máximo. Dependendo do que você conseguir encaixar ali de acordo com o protocolo que você escolher para você. Então, o mais importante é que essa refeição seja super equilibrada e nutricionalmente variada mesmo, porque não adianta você falar assim, eu vou tomar só o café da manhã e querer comer um pão com manteiga, um café com leite, você vai ter que colocar fruta, vai ter que colocar, de repente, um suco verde ou alguns vegetais, vai ter que colocar proteína de alto valor biológico. Então, tenta se organizar para essa refeição que você vai consumir, uma, duas, três, não sei quantas, serem nutritivas para deixarem você com mais disposição ao longo do seu dia. E também quero deixar uma dica com relação ao seu organismo não se acostumar com o jejum, porque isso acontece para algumas pessoas sim. Então, o ideal é que você faça esse esquema do jejum por 6 semanas, depois você para 2 semanas de fazer o jejum, mas continua com a alimentação equilibrada, com atividade física, bastante água, aquele esquema que você já sabe. 2 semanas sem jejum nenhum e volta por mais 6 semanas. Vai fazendo uns ciclos de jejum para o seu organismo não se acostumar e você continuar tendo os bons benefícios dele. E você agora conta pra mim aqui embaixo nos comentários quantos anos você tem, você já fez jejum, qual foi a sua experiência com o jejum, quantas horas você faz de jejum por dia, por semana, enfim. Vou adorar ler o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessa informação, vamos juntos em você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Curte o vídeo porque isso me ajuda muito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui eu tenho um vídeo novo todos os dias de boa forma, saúde, nutrição, bem-estar e receitas saudáveis, baratas, gostosas, todos os dias. Até a próxima, tchau, tchau!